Êxodo capítulo de número 32, eu quero ler um texto que está queimando no meu coração há alguns dias para eu poder compartilhar aqui, e eu quero já esquentar, dar os primeiros passos da conferência junto com você. Êxodo capítulo 32, versículo de número 1 ao versículo 8 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das vossas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e as vossas filhas, e trazei-mas. Versículo 3: Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha o versículo 8. E depressa se desviou do caminho que ele havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Você pode dizer comigo nessa manhã: Aleluia. Não é aleluia não, é aleluia. Ok? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, essa manhã bendita e santa. Te agradecemos, ó Deus, porque a atmosfera deste lugar já era, ó Deus, um convite do Senhor nos trazendo para mais perto de Ti. E a Tua presença aqui, ó Pai, ela é o convite para que possamos aprender do Senhor, ouvir a Tua voz, ter o nosso coração, Pai, transformado por dentro. Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, vamos seguir a Tua glória, até que ela se manifeste nos nossos corações, e saiamos aqui, ó Deus, cheios do conhecimento do que é, ó Deus, permanecer na Tua presença. Oramos, ó Deus, para que os olhos do nosso coração estejam abertos. Por isso, oramos que o texto bíblico esteja não só aberto diante dos nossos olhos, mas para que ele esteja aberto diante dos nossos corações, para podermos compreender e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nessa manhã para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de abrir essa conferência. É um privilégio porque a turbina está esquentando, mas a responsabilidade de a gente continuar, já conseguir, da primeira ministração, dar o toque daquilo que Deus já está estabelecendo nos nossos corações. Mas pode ficar tranquilo que vai ser de glória em glória, aquilo que a gente vai ouvindo de Deus, depois vai ouvir mais de Deus, aí nós vamos subindo nos lugares em oração. Esse texto, ele traz uma perplexidade ao meu coração. Ele sempre traz algo para mim que me assusta. Assusta no sentido negativo e positivo. No sentido negativo, que eles estão, depois de tanta revelação daquilo que Deus já tinha trago ao coração deles, eles estão fazendo um culto profano, estão utilizando o nome de Deus para dizer que aquilo era de Deus, e na verdade Deus não estava ali no protocolo daquele culto, nem estava, vamos dizer assim, atraído por aquele culto. Mas o que me assusta também, não só de forma negativa, mas de forma a se pensar, é que esse povo já tinha conhecimento suficiente para estar na presença de Deus de forma correta, ou esperar o conhecimento que viria da parte de Deus, do coração do próprio Moisés. Deixa eu te lembrar o contexto desse texto. Nós temos que voltar um pouco mais a nossa mente e o nosso coração para Êxodo capítulo de número 3. Lembra da história quando Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá na região de Midian, e de repente, enquanto ele está lá perto, ou já em algum lugar ali, mas no Monte Horebe, ou perto do Monte Horebe, a Bíblia diz que no monte onde ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele vê um sinal sobrenatural extraordinário de Deus. Ele olha uma sarça, e quando ele olha essa sarça, ela está ardendo em chamas. Mas a chama que queima a sarça não a consome. E aquele sinal chama a atenção do coração de Moisés, porque a sarça
está pegando fogo, está ardendo em chamas, mas ela não está se consumindo. Ele olha aquele efeito de Deus, aquele sinal sobrenatural, e ele se apresenta ou ele se aproxima daquela manifestação do Senhor, e Deus, através de uma forma tão sobrenatural, chama a atenção de Moisés. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava naquela sarça, mas o anjo do Senhor ali é com A maiúsculo, então não era nada mais do que o próprio Senhor. Quando ele achega-se perto daquele sinal sobrenatural, Deus fala com ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. E aí o coração dele se atemoriza, ele começa a entender que para estar na presença de Deus não pode se estar de qualquer maneira. Ele tira as sandálias dos pés, ele se prostra diante da revelação de quem Deus é, quer dizer, da revelação de Deus diante dos seus olhos. E eu não sei se ele está mais perplexo ou, vamos dizer assim, cheio de maravilhado naquele momento, pelo sinal que Deus está fazendo diante dos seus olhos, de uma sarça que está pegando fogo, ardendo, mas não se consumindo, ou aquilo que ele começa a ouvir de Deus. Deus se apresenta a ele dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus pais. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu estou vendo a opressão que os egípcios estão exercendo sobre eles. E eu estou agora te selecionando, te comissionando, para ser o meu porta-voz diante, não só do povo, mas diante de Faraó e todo o Egito, para que você vá lá e dê o comando para Faraó, e que Faraó saiba que eu sou o Senhor, que estou dando um comando para tirar o meu povo do Egito e da opressão do Egito, e levando o meu povo para uma terra ampla, para uma terra que mana leite e que mana mel. Eu não sei se ele está mais surpreendido pela visão ou o sinal que ele está vendo diante dos seus olhos, ou pelaquilo que ele está ouvindo que Deus vai utilizar ele para fazer. E a pergunta de Moisés é muito interessante. Ainda no capítulo 3 de Êxodo, Moisés pergunta para Deus, dizendo: Deus, quem sou eu para estar diante de Faraó e dizer para Faraó que venha, vamos dizer assim, a libertar o povo? A primeira pergunta que ele faz é dizendo: quem sou eu? Moisés pergunta: quem sou eu? E Deus disse: olha, eu vou te dar um sinal. Você vai trazer o povo para me adorar no lugar onde nós estamos aqui, neste monte, que daqui a um tempo o povo vai estar diante de mim. Ele não responde aí até então quem era Moisés para estar diante de Faraó. E aí Moisés faz uma pergunta, como um bom egípcio, um bom judeu. Ele sabia o quanto o povo egípcio era um povo judeu, um povo criterioso. Ele saberia que o povo não se moveria por qualquer fala dele. E aí ele pergunta para Deus, dizendo: Deus, o que é que eu vou falar diante dos anciões de Israel? O que eu vou falar diante do povo de Israel? E Deus se apresenta para ele dizendo: Moisés, você vai dizer para o meu povo de Israel e para os anciões que o eu sou o que sou te enviou diante de ti. Eu sou o que sou. E você vai se apresentar para ele dizendo: eu sou, apareceu para você e diz que está se cumprindo o tempo da profecia, porque eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E por esse meu nome, o nome do Senhor, eu vou ser conhecido perpetuamente. Bom, eu quero que vocês entendam a cena. Moisés está tendo aquele vislumbre do sinal. Ele está vendo uma sarça que pega fogo e não se consome. Era o que Deus estava mostrando para Moisés, dizendo: Moisés, esse é o meu chamado que eu coloco no coração de quem encontra-se pessoalmente comigo. Uma sarça no deserto era algo comum. Deus, ele chama pessoas comuns. Mas através de um encontro não comum, ou quer dizer sobrenatural, ele traz essas pessoas comuns a experimentar algo completamente sobrenatural. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Moisés, você é como uma comum sarça no deserto, mas através da minha presença em ti, através do meu chamado, sinais sobrenaturais, revelação de quem eu sou, vai estar sobre você, não só sobre você, mas em você. E o fogo que te chama é o fogo que arde, purificando as impurezas do seu passado. Mas também é o fogo que te preserva em meio à peregrinação do seu propósito.
Você vai estar no deserto conduzindo o povo, mas o deserto não vai ser causticante, porque a minha presença vai te conduzir e preservar ao ponto de fazer você ser um sinal e levar o povo a estar no lugar onde eu prometi para você. O segundo aspecto é, quando Moisés pergunta dizendo quem eu sou para estar diante de Faraó, Deus não diz você é X e Y, Z. Ele responde, eu sou o que sou. É como se ele estivesse dizendo, Moisés, no conhecimento de quem eu sou, você vai passar a se conhecer no conhecimento de quem eu sou. Moisés, passa a colocar o seu coração a conhecer quem eu sou. Que quando você conhecer quem eu sou, você vai se conhecer em mim. E todo o meu propósito vai se revelar através do conhecimento de quem eu sou ao seu coração. É como se ele estivesse dizendo, a sua prioridade é me conhecer. E eu vou não só fazer-me conhecido a você, mas eu vou fazer-me conhecido a todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Nós temos pano de fundo do capítulo 3. Moisés se apresenta diante do povo, diz que o eu sou o que sou o enviou. O povo se levanta acreditando em Moisés. Eu não sei se pela revelação de quem Deus era exatamente, no impacto do mesmo coração de Moisés, ou só porque eles estavam vendo um tempo de opressão tão grande, já queriam um tempo de liberdade melhor, então eles foram. Mas o que nós entendemos é que Deus cumpre a primeira parte, libertando o povo das mãos de Faraó, e fazendo com que Moisés seja o condutor e o libertador do povo, tirando do Egito e levando à terra prometida. Preste atenção, depois dos 10 prodígios, como nós conhecemos os 10 sinais, ou as 10 pragas do Egito, Deus, ele leva Moisés depois de 3 meses a se cumprir o que ele disse no capítulo 3 de Êxodo. No capítulo 19, nós vemos agora o povo aos pés do monte do encontro que Deus teve com Moisés. Lembra que Deus se apresentado a Moisés, dizendo, Moisés, o sinal que eu tenho que eu estarei com você com relação a Faraó e com relação à liderança, mas principalmente com Faraó, é que eu vou trazer o povo para me adorar nesse lugar do primeiro encontro. 3 meses depois da libertação. Aonde eles estão? No pé do monte do primeiro encontro, onde Deus se apresenta como eu sou o que sou, e o nome do Senhor é conhecido ao coração de Moisés, e esse conhecimento o impulsiona a fazer tudo aquilo que ele está fazendo como libertador e levando o povo a experimentar a promessa de Deus. No capítulo 19, Deus se apresenta a Moisés, dizendo, Moisés, sobe para cá, diz algo meu povo, eu quero que você diga algo. Diz a eles o seguinte, se o meu povo diligentemente me ouvires e atentares aos meus mandamentos, esse povo não será qualquer povo. Esse povo se tornará a minha propriedade particular. E diz a eles que eu estou chamando eles para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. É esse o propósito que eu tenho para com eles. Que eles se lembrem o quão poderosamente eu os tirei da terra do Egito e os conduzi com asas como águia. Os trouxe para este lugar para me revelar ao coração deles e atraí-los para perto de mim. O que Deus está dizendo para Moisés? Para que Moisés fale com o povo. Bom, eu não quero só estar diante de vocês, eu quero dizer o Deus que cumpre promessas. Mas eu sempre ansiei em habitar no coração do meu povo. Até porque se nós lembrarmos Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, nada mais ou nada menos do que era o lugar da habitação mais desejável de Deus. Deus nunca quis estar isolado nos céus. Deus sempre quis estar habitando no meio do seu povo. Mas Deus está falando com Moisés, Moisés, se o meu povo não me conhecer, se o meu povo não entender o que é o meu santo temor, não entender qual é o protocolo da minha presença, se o meu povo não parar para me ouvir e entender qual é a minha vontade, a forma que eu tenho para me revelar e me mover no meio do povo, eu estarei no meio do povo, mas eu vou acabar destruindo o povo. A proposta de habitação não ocorrerá. Então Moisés desce lá,
Diz a eles para eles lembrarem quão poderosamente eu os tirei da terra do Egito. Fale com eles que foi com asas como de águia. Fala com eles que eu os atraí para mim. Fala com eles que eles se atentamente ouvirem a minha voz e cumprirem os mandamentos, eu farei deles propriedade particular, reino sacerdotal e nação santa. O que acontece nesse momento? A Bíblia nos relata que Moisés desce e fala com o povo. E o povo diz assim: boa coisa é isso, vamos fazer. Deus diz o seguinte: então pega o monte, cerque o monte, dê limites ao monte, até para provar, até para experimentá-los já, o que era a santificação, e que na presença de Deus não se pode chegar de qualquer maneira, nós temos que ir conforme o protocolo da sua presença, quer dizer, é a forma que Ele nos atrai, e Ele nos ensina para estar conosco, e nós com Ele. Faz o povo se santificar durante 3 dias, lava as vestes, que os homens não se encontrem com a mulher nesse tempo, que os animais não toquem o pé do monte, quem passar de algum certo limite será exterminado no meio do povo, santifique o povo, que ao 3º dia eu estarei no meio do povo. O texto é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que ao amanhecer do 3º dia, e eu estou aqui para dizer que não precisa ter o 3º dia da conferência do Espírito Santo, porque aqui agora é a nova aliança, já no 1º dia, a manifestação de Deus é abundante no nosso coração, nós já estamos nesse monte da revelação de Deus, aproveite e deixe seu coração sobre essa revelação da presença do Senhor, que já está se revelando aí, se mostrando ao seu coração. No 3º dia o povo cumpre o protocolo, e de repente Deus desce. Como que Deus desce no Monte Sinai? A Bíblia diz que ele desce, e ao descer com a glória do Senhor no monte, o monte começa a tremer. Os pentecostais, eles vão lembrar do termo, começam a fumegar, começa a subir uma fumaça, mas não é qualquer fumaça, é a fumaça da manifestação da presença de Deus sobre aquele monte. Os pentecostais lembram desse texto direitinho, o monte tremia e fumegava, imagina que benção. Enquanto eles estão se aproximando de Deus, Deus está se aproximando deles, as trombetas tocam, é um alarido de Deus, um negócio maravilhoso. E aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, sobe para cá, você, Arão, os sacerdotes e os anciões do povo vão ficar no limite, aonde eu mandei delinear. Agora você vai subir, você e Arão, porque eu vou agora liberar os meus estatutos para o povo. Nós não sabemos o que aconteceu com Arão. Eu quero deixar isso registrado. Nós não temos o relato que Arão estava com Moisés no lugar da manifestação da glória. Preste atenção no que eu estou dizendo. Arão, ele foi convidado por Deus através de Moisés para estar junto com Moisés no lugar mais alto do monte. No lugar da revelação, não de ver de longe, nem só de ouvir falar acerca de Deus e das suas manifestações. Mas Deus tinha convidado Arão, junto com Moisés, para estar no lugar mais alto, para ver Deus pessoalmente, e ouvir a sua voz, e conhecer quem o Senhor é, de forma pessoal e de forma íntima. É uma aspas aqui, mas nós não sabemos aonde Arão está. Mas Deus então começa a falar. E a primeira fala de Deus nesse momento é: diz ao meu povo que eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. E ele começa a liberar o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Não farás para si imagem de escultura, não cultuará outros deuses a não ser o Senhor. Não coloque imagem de escultura dos céus, da terra ou debaixo da terra. Eu sou o Senhor zeloso, que sou conhecido pelo meu nome perpetuamente. Não usará o nome do Senhor em vão. E Deus começa a falar o que nós conhecemos, os 10 mandamentos. Está Moisés no topo da montanha. Arão deveria estar lá, eu não sei se ele está lá. Os sacerdotes e os anciões estão talvez um pouco mais ao pé ou acima do pé. E o povo está ouvindo. Quando o povo termina de ouvir os 10 mandamentos, como nós conhecemos, a Bíblia diz que o povo chega diante de Moisés e diz: Moisés, vamos fazer um trato? Deus está falando conosco, mas a impressão que temos é que nós vamos morrer, Moisés. Então faz o seguinte, não fale Deus conosco, para que nós não morramos.
Fale você com Deus e depois você traga o conhecimento de Deus. Quer dizer, seja você o porta-voz de Deus para nós. Porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Eles não morreriam, né, gente? O que morreria era o pecado no coração deles, o que morreria era a mentalidade egípcia, o que morreria eram os padrões mundanos, o que morreria era uma vida de, vamos dizer assim, de um comportamento escravo que eles tinham experimentado durante 430 anos. Não morreria a vida, morreria o ego quer dizer, um ego muito grande, morreria os princípios egípcios, alguma coisa do velho homem morreria, mas não morreria eles como vida diante do Senhor. Mas olha a resposta de Moisés. Moisés chega diante do povo e diz assim: não temais. Deus está falando com vocês porque Deus está provando vocês. É como se ele estivesse dizendo, em cada fala de Deus, em cima deste monte, que penetra o coração de vocês, Deus está provando a qualidade daquilo que está dentro do coração de vocês. Na fala de Deus, Deus revela o quanto o coração de vocês ainda está apegado no passado do Egito, e o quanto o conhecimento da sua fala, ou da sua vontade, vai trazer o próprio caráter de Deus dentro do coração de vocês. Em outras palavras, Deus está provando vocês, e que Ele prove, porque na prova de Deus, no conhecimento de quem Ele é, vocês sabem aquilo, vocês passam a saber aquilo que não é dele, mas vocês passam a saber aquilo que não é dele, pelo conhecimento daquilo que é dele. Porque quando nós conhecemos quem ele é, sabemos o que verdadeiramente é dele, porque reconhecemos a sua voz e entendemos, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus. Quando Deus fala conosco, ele prova os nossos corações. E Moisés está dizendo para o povo: não temais. Deus está provando os vossos corações, Deus vos está provando. E ele está dizendo, e é para que vocês o temam, a fim de não pequeis, para que não pequeis contra ele. Ele está dizendo, a prova está vindo para purificar o coração de vocês, e ao mesmo tempo o coração, a revelação pessoal de quem Deus é, imputa no seu coração o temor de Deus. Deus não está só querendo que vocês estejam informados de quem ele é. Deus quer que vocês passem a conhecer pessoalmente quem ele é. Eu fui escolhido por Deus e eu tive o meu primeiro encontro com Deus, e desde o meu primeiro encontro, o meu coração não tem outro lugar a não ser entender que aquilo que é de Deus precisa ser conhecido na sua presença. E Deus não está só me chamando, é como se Moisés estivesse dizendo, mas Deus está chamando todo o seu povo para a sua presença. Não tema, ele está dizendo, Deus está provando o coração de vocês, mas é para purificação, é para trazer o que é dele, para que vocês entendam o temor dele, o protocolo da sua presença, e vocês não venham a pecar diante dele. Ok, o povo diz isso para Moisés, e Moisés começa agora a receber os estatutos de Deus com relação aos comportamentos. Se nós entendermos o capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, 23 e 24 de Êxodo, Deus está dizendo para Moisés quais são as leis com relação aos comportamentos civis no meio do povo. Olha, se acontecer um roubo, preste atenção nisso. Olha, se houver casamento ou traição, preste atenção nesse tipo de lei. Olha, se alguém roubar alguém, preste atenção nisso aqui. Começa a trazer para ele o comportamento social. Agora vem comigo, por gentileza, para Êxodo capítulo de número 24, versículo de número 12. Eu quero sair da minha introdução e já começar a mensagem aqui, Jesus. Êxodo capítulo 24, versículo de número 12. Isso aqui é clichê de pregador, mas é mais ou menos isso mesmo. Êxodo capítulo 24, versículo de número 12. Deus então está trazendo ao coração de Moisés, e Moisés ao coração do povo, só aquilo que são os comportamentos sociais. As leis para que o povo entenda qual é a vontade de Deus, socialmente. Mas olha, o capítulo 24, versículo 12 em diante, a coisa muda a partir de aqui. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica ali, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou Moisés com Josué, seu servidor,
E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Versículo 18. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Deus diz para Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te as tábuas de pedra, leia os mandamentos que escrevi para os ensinar. O versículo 18, Moisés entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Deus chama Moisés e diz: Moisés, o povo está agora me ouvindo através de representante, mas eu sempre quis me apresentar pessoalmente ao povo. Moisés, então sobe para cá, porque eu vou produzir com as minhas mãos as pedras da lei, vou escrever com meu dedo os mandamentos dessa pedra, mas eu quero que você fique aqui 40 dias e 40 noites. O autor dos Hebreus diz que nesse momento, Moisés está sendo divinamente instruído acerca do modelo que ele está vendo nos céus. Enquanto ele está 40 dias e 40 noites, você não vê agora, a partir do capítulo de número 24 de Êxodo, Deus trazendo mandamentos de ordem civil, como o povo estaria se relacionando uns com os outros, conforme o modelo de Deus. Mas do capítulo de número 25 ao capítulo de número 31, nós agora vamos ver Deus revelando o que é uma coisa chamada tabernáculo. A partir desse momento, onde Deus o chama para esse lugar de intimidade, Deus só vai falar com Moisés o que ele quer no projeto chamado tabernáculo. É como se ele estivesse dizendo: Moisés, o povo não quis me ouvir, você agora é representante meu no povo, eu estou chamando o povo para estar comigo, mas Moisés, eu vou dar a você o modelo daquilo que é realmente o protocolo da minha presença, e você vai descer e instalar um projeto de tabernáculo. Porque através do tabernáculo eu habitarei no meio do meu povo. O meu projeto é que o meu povo seja um povo de propriedade peculiar, que eles sejam um reino sacerdotal e que eles sejam uma nação santa. Isso não pode acontecer se eu não estiver no meio do meu povo. Então, Moisés, eu quero te transmitir aqui o modelo do tabernáculo. Prepara o tabernáculo, porque eu vou habitar no meio do meu povo. E ao habitar no meio do meu povo, todos me conhecerão, porque eu descerei no meio do povo e trarei o conhecimento de quem eu sou, trarei o conhecimento da minha vontade, trarei o conhecimento do protocolo da minha presença, e o meu povo só vai ser o meu povo se me conhecer ou se conhecer a si mesmo, no conhecimento de quem eu sou. A gente não sabe aonde Arão está, mas nós sabemos aonde Josué está. Josué está seguindo Moisés até aonde ele pode. Se você entender a história de Josué, como nós já estudamos em algumas escolas de oração um tempo atrás, você vê nenhuma falha ou pouca falha na história de Josué. Porque Josué não foi um seguidor que serviu Moisés com os seus olhos e os seus ouvidos tampados para não conhecer quem Deus era. Josué não estava diante de Moisés só para ouvir quem era Deus na boca de Moisés, mas Josué estava aproveitando a intimidade que Deus tinha com Moisés para ter o caminho da intimidade com Moisés, o primeiro caminho de intimidade para si mesmo, para com Deus. Ou quer dizer, ele não estava só querendo ter informação de Deus, ele estava ali seguindo o líder, ou servindo o líder, dizendo: é aonde Moisés for que eu estarei, porque o conhecimento que ele tem de Deus é o conhecimento que eu também desejo. Eu não quero só ter informação de quem Deus é da boca de alguém, eu quero conhecê-lo pessoalmente. Moisés, qual é o caminho de conhecer a Deus? É nesse lugar que eu vou te seguir no discipulado. Nesse momento, Moisés
vai para os 40 dias e 40 noites. Josué está o mais alto possível que ele pode. Deus desce do monte, começa a se revelar ao coração de Moisés. Nós sabemos que ele está vendo o tabernáculo dos céus. Ele está recebendo de Deus detalhes para reproduzir o tabernáculo dos céus aqui na terra. Porque Deus disse, eu habitarei no meio do meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu não abro mão de habitar no meio do meu povo e me fazer conhecido e que o meu povo me conheça. E ele diz o seguinte. Bom, Deus está revelando seu coração de Moisés. Josué está o mais alto possível. E quem é que Moisés coloca para estar cuidando do povo enquanto ele está 40 dias e 40 noites no monte da revelação do Senhor? Ele coloca Arão e coloca Hur. Lembrando que Arão tinha tido a oportunidade de estar com Moisés diante do monte da revelação, em Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20. Nós não sabemos aonde ele estava, se ele mesmo subiu ou não. Eu tenho para mim que ele não aproveitou toda a oportunidade. E ele descansou o seu coração em dizer, eu estou aqui para ouvir quem Deus é, a partir do conhecimento que Moisés vai trazer para mim. Ele desperdiçou a maior conferência do Espírito Santo que ele poderia participar. Porque numa conferência como essa, Deus não está querendo trazer ao seu coração o conhecimento de quem Ele é só por quem os pregadores o conhecem. Só por quem os ministros de louvor, os louvores o conhecem. Deus não está querendo se revelar a você só quando você estiver no intervalo entre uma ministração e outra, ouvindo quem Deus é através do testemunho de outra pessoa. Mas Deus quer se revelar ao seu coração, através do derramado conhecimento de Deus ao coração dos ministros, sim. Mas Deus quer se revelar ao seu coração, quem Ele é para você, quem você é para Ele, liberando a vontade dEle para a sua vida, e que você saiba daqui sabendo quem você é no conhecimento de quem Ele é e qual é o destino profético que Ele liberou para você desde a eternidade. Não queira intermediários no meio dessa conferência. Não perca o convite de poder dizer sim ao Espírito Santo, mesmo que ele venha como um pequeno ou um simples, ou um suave cicio, ou um vento suave no seu espírito. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo de número 8, o vento sopra para onde quer. Mas ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode ser um pequeno testemunho no coração, ou pode ser um fogo que arde e não nos consome. Ou quer dizer, pode ser uma grande confirmação, ou um pequeno testemunho interior. A Bíblia nos diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, eu posso dizer, os filhos de Deus que se encontram neste lugar. Arão não aproveitou essa oportunidade, provavelmente. Como é que eu sei isso? Ou como é que eu posso deduzir entre linhas? Provavelmente no momento do capítulo 24, Moisés poderia ter de Deus de novo estendido o convite para Arão, dizendo, Arão, sobe comigo e com Moisés. Não é mais Arão que sobe, agora é Josué. Mas tudo bem, se Arão tivesse experimentado algo da parte de Deus, ou experimentado algo da parte de Deus via Moisés, Arão está agora junto com Hur diante do povo, para cuidar de qualquer questão que o povo apresentasse para ele. Passa o capítulo 25, capítulo 26, o capítulo 27, o capítulo 28, o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31, e Deus está lá no topo do monte, revelando a Moisés qual é o seu plano de habitar no meio do seu povo, para que todo o povo o conhecesse e pudesse realmente experimentar a habitação plena de Deus, e um povo habilitado para viver toda a sua vontade. De repente nós lemos e lembramos do texto de Êxodo capítulo de número 32. O que acontece em Êxodo capítulo de número 32? Voltemos para o texto lá do Aleluia. Êxodo capítulo 32, versículo de número 1. Mas vendo o povo que
Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Quem é líder aqui sabe que de vez em quando o povo pressiona a liderança para colocar as ansiedades do coração, vamos dizer assim, à tona, e mover, seja qualquer tipo de movimento, nem que não seja a própria vontade de Deus no coração do povo. O povo começa a pressionar Arão, ok? Eu quero agora dizer aonde eu fico perplexo no texto. O povo começa a pressionar Arão, dizendo: Arão, faze-nos deuses que sejam representantes dos deuses ou do Deus que nos tirou da terra do Egito. Versículo de número 2, disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das vossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e vos trazei mais. O povo começou a pressionar Arão, dizendo: Arão, faze-nos deuses que nos tiraram da terra do Egito. Arão pressionado, o que ele faz? Então traz o ouro das argolas das vossas mulheres, filhos e filhas. Talvez Arão está dizendo o seguinte: bom, pegue o que é de mais precioso de vocês e traga. Talvez o teste que ele queria trazer era o seguinte: bom, se eles entenderem que aquilo custa muito para eles, eles vão dizer: não, é melhor então nós não sacrificarmos ou darmos o que é de valor nosso. Vamos esperar Moisés, a revelação de quem Deus é através da vida de Moisés mais uma vez. Mas o povo estava tão ambicioso para colocar diante dos olhos o Deus que ainda, ou os deuses que ainda habitavam no seu próprio coração, que quando Arão disse: traz então das argolas de ouro das vossas mulheres, filhos e filhas, o que eles fizeram? Trouxeram das argolas das vossas mulheres, filhos e filhas. Provavelmente Arão está dizendo: traz do fruto da vaidade, para que eu possa fazer com as mãos aquilo que ainda são deuses que habitam no coração de vocês. Porque quem não conhece Deus pessoalmente, ainda tem alguns outros deuses que estão governando os valores do seu coração, ainda que sejam falsos deuses. Pô, Bel, você está começando a conferência do Espírito Santo falando um negócio desse. Eu queria já estar voando aqui, já estar cheio de Deus. Mas eu quero te lembrar que uma das maiores operações do Espírito Santo foi a profecia que Deus deu através do profeta Ezequiel. No capítulo 36, no versículo 25, ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós. Lembrando que a água é uma das figuras do Espírito Santo no Velho e no Novo Testamento. Como Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha o que Ezequiel está dizendo: então aspergirei, derramarei água pura sobre vós. Quem é essa água pura? É a pessoa e a obra do Espírito Santo profetizada desde o Velho Testamento. Então derramarei, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ele está dizendo que a obra do Espírito Santo no novo nascimento tiraria de nós não só os pecados que cometemos, mas a terrível idolatria dos nossos corações. Ah, mas quando eu me converti, eu já não tinha mais santos para adorar. Quando eu me converti, eu já estava pré-crente, e talvez eu não tinha mais os santinhos, a estátua dentro de casa, eu não tinha mais algumas coisas assim tão visíveis e palpáveis. Mas quem disse que os piores ídolos que o homem pode adorar estão da porta do coração para fora? Os piores ídolos que o homem pode adorar estão da porta do coração para dentro, porque a idolatria de si mesmo é a pior idolatria que pode dominar o coração humano. Preste atenção no que o texto está dizendo aqui lá na época de Arão. O povo está dizendo: faze-nos deuses que nos tiraram da terra do Egito. Ele pega então do ouro, ele pega o buril e faz o bezerro de ouro, talvez alguns traços ali de alguns deuses do Egito, mas isso não importa agora nesse momento. Mas eu quero que você veja ainda no capítulo 32, o versículo de número 4, dizendo: este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, olha o que o povo diz ao ver o bezerro feito pelas mãos de Arão: são estes, ó Israel, os teus deuses, que os tiraram da terra
do Egito. Arão utiliza do fruto da vaidade, das argolas. Eram provavelmente ainda argolas que eles receberam quando foi liberada a 10ª praga, a mortandade dos primogênitos. Então eram argolas egípcias ainda, quer dizer, era o tesouro que eles tinham levado dali. Eles fizeram o bezerro. Agora preste atenção. Eles olharam para aquele bezerro e disseram: ó Israel, aqui estão os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Quando nós vamos para o texto no hebraico, o que eles estão dizendo no versículo de número 4, eles estão usando o nome de Deus, o mesmo nome que é usado também ao escritor de Gênesis, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. O povo está olhando para aquele bezerro e está dizendo: eis aqui os deuses que nos tiraram da terra do Egito. A palavra que eles estão usando é: eis aqui o Elohim, ou os Elohims que nos tiraram da terra do Egito. Deixa eu explicar um pouco sobre esse nome Elohim. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então no texto ali do hebraico está dizendo: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. É o único e verdadeiro Deus. Mas a palavra Elohim, ela é entendida, ou ela é usada no Velho Testamento, tanto para dizer sobre o Deus único e verdadeiro, quanto também pode ser usado para dizer sobre deuses, ou outros deuses, ou falsos deuses. É como a palavra que nós usamos para Deus no português. Você usa tanto para Deus, e nós usamos com D maiúsculo, ok? Para dizer Deus único, verdadeiro, Deus. Como você pega essa palavra e coloca no plural, deuses. Estão dizendo de deuses que não são deuses. Deuses falsos, ou deuses da idolatria do coração humano, ou todas as outras coisas assim. Por volta de 90% no Velho Testamento, essa palavra Elohim, ela é usada para o único Deus vivo e verdadeiro. 90%. Mas por volta de 10% é usada para dizer sobre outros deuses. O povo então está fazendo uma declaração sem o conhecimento do verdadeiro Deus. Está olhando para o bezerro e está dizendo: aqui estão a Israel, os Elohims, que nos tiraram da terra do Egito. Pode ser tanto Deus verdadeiro como não. Nós entendemos que é. Mas pela falta do conhecimento, está aqui deuses, Elohims, que nos tiraram da terra do Egito. O problema não foi apenas a declaração do povo. O problema foi no versículo de número 5. Versículo 5 diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando diz: amanhã será festa ao Senhor. Arão, ele não usou o que nós acabamos de dizer, o nome hebraico de Deus, que pode ser utilizado também para deuses ou outros deuses, Elohim. Arão olha para aquele bezerro, olha para aquele falso culto, olha para aquela situação que nós estamos ali vendo, e em vez de ele dizer: gente, nós erramos até agora, nós não temos agora, diante dos nossos olhos, aquilo que é a expressão da revelação do verdadeiro Deus. Gente, precisamos ou de Moisés, ou de esperar que Deus se revele ao nosso coração em mais vezes. Em vez de ele fazer isso, o que ele faz? Ele olha para aquele falso Elohim e diz: vamos apregoar uma festa ao Senhor. A palavra aí não é usada Elohim, a palavra que é usada aí é Iavé e Jeová. A palavra usada é o Senhor. É um nome que não pode ser utilizado para outros tipos de deuses, só é utilizado para o verdadeiro Deus. O que Arão está querendo fazer? Está querendo pegar o selo genuíno do nome de Deus e colocar num falso culto, ou num falso mover, para dizer o seguinte: não importa o conteúdo, se eu colocar um rótulo dizendo que é verdade, então Deus vai descer e dizer que isso é verdade. Mas Deus verdadeiro não estava no bezerro, nem no conhecimento que eles tinham, mas Deus estava lá no monte colocando a verdade ao coração de Moisés e dizendo para Moisés, Moisés, desce, porque o seu povo fez um bezerro de ouro, está adorando esse bezerro.
Desce, Moisés, desce, Moisés, desce, Moisés. Eu quero dizer, eu preciso que alguém que me conheça pessoalmente venha revelar ao coração do povo de quem eu sou, porque enquanto o povo só me conhece de ouvir falar, eles colocam rótulos do meu nome verdadeiro em falsos cultos, em falsas expressões, em falsa forma de eu agir. Eu não habito naquilo que alguém diz que eu sou o que sou, e eu me revelo pessoalmente ao coração que me busca. Deus estava no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. O que eu estou querendo dizer, repetindo essas falas? Deus está aqui te chamando nessa conferência do Espírito Santo. E Deus não vai falar só com um preleitor para falar a você. Deus não vai falar só com o ministro de louvor para falar a você. Deus não vai usar a experiência de outra pessoa apenas para que você o conheça, embutido nessa experiência. Mas Deus, assim como Ele falou a Moisés, e o Senhor falou a Moisés, eu quero que você coloque o seu nome aí nesse texto, e você entende, Deus está falando a você. Deus está falando a mim. Deus está falando pessoalmente a nós. Deus não quer se fazer conhecido só por uma informação de quem ouviu falar acerca dele. Deus os trouxe nesse lugar. Está nos trazendo também ligado nas redes sociais, na Rede Super, em todo mundo que pode nos acompanhar nessa hora. Deus quer estar se revelando a todo coração que o busca. E assim nós entendemos que estamos buscando Ele nesse lugar, até ver a glória dEle, mas a glória dEle só se manifesta ao coração que diz, Senhor, eu não quero te conhecer por intermediários, eu quero te conhecer pessoalmente. Fala quem o Senhor era ao meu coração, até porque só assim eu vou me conhecer no conhecimento de quem o Senhor é, e só assim eu vou sair daqui sabendo quais são os seus planos para a minha vida. Nós temos que utilizar uma coisa que precisamos remediar o nosso coração nessa manhã. E conhecer a Deus pessoalmente. Nós evitamos uma coisa chamada pressuposto. O pressuposto se encontra, precisamos ler o texto, eu vou ler aqui rapidinho, só alguns versículos. O pressuposto se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 41, até o 52. Precisa abrir, só vamos falar rápido. Quando José e Maria estão indo de novo para Jerusalém para fazer parte da festa da Páscoa. Jesus tem 12 anos, a Bíblia diz que anualmente eles iam. Mas o versículo de número 44, a Bíblia diz assim, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Foram o caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. José e Maria caíram no erro do pressuposto. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Foram um caminho de um dia. Pensando, olha o que a Bíblia diz. Pensando estar ele entre os companheiros de viagem. Eu quero que nessa manhã você já receba esse primeiro remédio. Não pense aonde ele está, quer dizer, não ache que nós já sabemos tudo aquilo que ele vai fazer, a forma que ele tem para fazer o que ele quer fazer. Enquanto eles estavam pensando que Jesus estava no meio dos companheiros, Jesus não estava ali. Jesus estava no templo. Pastor, você está querendo me dizer então que Jesus está aqui no templo? Não exatamente. Mas Jesus está no lugar aonde nós passamos a procurá-lo pessoalmente. E Ele está nos esperando nesse lugar dizendo, eu nunca sair desse lugar secreto. Eu te atraí à minha presença para que você pudesse me buscar ao último lugar onde você tivesse certeza que eu realmente estava se revelando ao seu coração. Enquanto eles estavam praticando o pressuposto, eles não acharam Jesus. E eu quero entender que são pais zelosos. José e Maria são zelosos. Tem um menino de 12 anos. Estão agora praticando uma viagem. Essa viagem era aproximadamente de mais de 100 quilômetros.
Um dia de viagem, um dia de viagem. Um pai e uma mãe colocam a mão na cabeça dizendo: amor, cadê o filho? E o outro diz assim: amor, achei que estava contigo. Não, não está comigo não, está com você. Não, deve estar com os companheiros de viagem. E quando foram ver, Jesus não estava lá. Por quê? Porque Jesus não está no lugar onde nós achamos que Ele está. Mas Jesus está no lugar onde nós o procuramos pessoalmente. E Ele se encontra nesse lugar até ser encontrado por cada um de nós. Não pratiquemos o pressuposto nessa conferência. Porque pelo pressuposto, talvez Arão, só pelo conhecimento ou uma informação, ele disse: não importa como Deus quer o nosso futuro, importa como Ele já se revelou, ou como nós achamos que Ele se revelava mesmo no tempo de escravidão. Eu vou continuar com o mesmo culto, eu vou continuar com o mesmo protocolo, eu vou continuar com o mesmo modelo, porque vai que Ele me encontra no modelo antigo, ainda que seja egípcio. Deus não vai nos encontrar em modelos antigos. Deus preparou essa conferência do Espírito Santo para que o busquemos até que Ele possa ser revelado aos nossos corações. E saibamos dizendo: Senhor, eu não estou aqui para dar selo verdadeiro em movimentos falsos. Eu estou aqui para conhecer quem o Senhor é. E a partir do conhecimento de quem o Senhor é, entender: o Senhor está nessa palavra. O Senhor está nessa direção do Espírito Santo ao meu espírito. O Senhor está em meio aos seus louvores de adoração. O Senhor está numa comunhão tão maravilhosa, profética, como nós estamos aqui. O segundo remédio que nós temos está em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 2 a 9. Deus chama Pedro, Tiago e João para um monte alto, para um alto monte, chamado Monte da Transfiguração. Mas eu quero ler só o versículo de número 8, que conclui essa experiência dizendo: e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Quando nós não erramos no pressuposto em achamos que Deus está por uma informação, fazendo de um jeito, e Ele está querendo se revelar pessoalmente e intimamente, nós agora precisamos praticar esse segundo conceito. Qual é o segundo conceito? O segundo conceito aqui é: Jesus chama Pedro, Tiago e João. Jesus chama os discípulos a aprenderem a procurar a Deus de perto. Chama eles ao monte alto. Nesse monte alto, preste atenção, eles estão num lugar alto. Nesse monte alto, quem aparece? O que acontece? Perdão. A Bíblia diz que as vestes de Jesus se tornaram tão brancas como nenhum lavador da terra os poderia almejar. Como é que nós sabemos que nós estamos encontrando com Deus genuinamente no lugar da revelação dEle? Quando nós começamos a experimentar, a ouvir e a conhecer aquilo que nenhum homem poderia produzir diante de nós. A veste dele não ficou branca porque tinha um super-homo ali. A propaganda aí, né? A veste ficou branca como nenhum lavadeiro da terra poderia os almejar. Enquanto eles estão vendo aquela manifestação, a Bíblia diz que Moisés e Elias estão diante deles. Quem são Moisés e Elias? Os maiores heróis diante do povo de Israel. Gente, o lugar da conferência é um lugar de manifestações extraordinárias e sobrenaturais. Mas não paremos nos sinais. Precisamos ouvir a voz de Deus na manifestação da sua glória, porque a nuvem da glória veio sobre eles, e a Bíblia diz que a voz do Senhor naquela nuvem disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, não sabendo o que dizer, dizendo: Senhor, tu queres que nós construímos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? A Bíblia diz que eles não sabiam o que dizer, e sumiu todo mundo, gente. Moisés e Elias, a nuvem de glória, o resplandecer, todo mundo foi embora. E a Bíblia diz: só restou, não ficou mais ninguém a não ser Jesus. Sabe quando é que nós não erramos? Em ter só o conhecimento falado, e estamos agora expondo o nosso coração ao conhecimento, à revelação pessoal de Deus. Quando a revelação de Deus faz o nosso coração um coração cristocêntrico.
Não tenha medo de ser batizado com o Espírito Santo nessa conferência, porque uma das obras do Espírito Santo é revelar quem é Jesus, nos lembrar da sua palavra e fazer o nosso coração cada vez menos idólatra. Lembra que a pior idolatria é a idolatria de nós mesmos. Só pode ser curada a idolatria do coração humano quando o senhorio de Cristo é instalado dentro de nós, e o senhorio de Cristo é obra da revelação de quem Deus é, através do agente revelador que é o próprio Espírito de Deus, revelando a si ao nosso coração. Toda a experiência que você tiver aqui com Deus vai fazer com que o seu coração seja cada vez mais cristocêntrico. E terceiro e último ponto, porque eu estou aqui só como João Batista, daqui a pouquinho vem alguém após mim, vai ser uma bênção. Oh glória! A gente não pratica o pressuposto. Nós estamos com o coração sedento em experiências cristocêntricas. Não tenhamos medo do mover do Espírito neste lugar, porque quem está liberando o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo, e a revelação e o mover do Espírito Santo faz com que estejamos cada vez mais cristocêntricos. Jesus disse que para receber o Espírito Santo era assim, quem tem sede venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. E o terceiro está em Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 a 18. Mas eu só vou ler um versículo. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 18, versículo 15. Jesus pergunta para os discípulos: e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos? Temos esse tempo de oração entre uma palavra e outra. É objetivo, mas não menos intenso. Jesus perguntou para os discípulos: e vós? Quem é o povo? Discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem? E aí, os discípulos responderam para Jesus dizendo: Senhor, eles dizem Jeremias, Elias, João Batista, ou alguns dos profetas. Talvez um profeta ressuscitou. Seja esse o conhecimento que o povo tem. Jesus no versículo 15 pergunta: mas vocês, e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, respondendo à pergunta de Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus não dá um corte em Pedro, pelo contrário, Jesus utiliza o tom da revelação de Deus no coração de Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ele reafirma sobre a afirmação: é verdade, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para nós orarmos, preste atenção nisso aqui. Deus não está preocupado, em primeiro lugar, no conhecimento de quem Ele é no coração do povo. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque Deus sabe que existe um povo que nos cerca, que vai querer sempre ser povo. Ou quer dizer, descansaram em conhecer a Deus só de ouvi-lo falar, e essa é a postura primeira do coração. Deus não está preocupado na revelação de quem Ele é, o coração do povo em primeiro lugar, porque Ele sabe que o povo precisa de liderança, Ele sabe que o povo precisa encontrar com o povo que conhece a Ele. Ele sabe que sempre vai existir um povo que está aflito, como que são ovelhas que não têm pastor em meio a multidões. Ele sabe que existe povo, que o povo vai querer ou vai descansar em um limite, dizendo: eu ouvi que ele é João Batista, eu ouvi que ele é parecido com Jeremias, eu ouvi que ele é parecido com alguns dos profetas. E preste atenção, o povo não estava errado, porque na manifestação desses outros ministérios apontava-se para o Cristo que viria. Mas o povo descansou em conhecer a Deus só de ouvir falar. Jesus não estava tão preocupado com o conhecimento de quem Ele era, o coração do povo, mas Jesus estava preocupado no conhecimento de quem Ele era com os discípulos mais próximos. Deus não ficou talvez tão decepcionado com o povo pedindo para fazer um Elohim, sem saber quem Ele era. Mas Deus provavelmente ficou bem decepcionado, como Moisés ficou ao ver Arão
trazendo o verdadeiro nome de Deus, o nome do eu sou o que sou, o nome do Deus único e verdadeiro, o nome do Deus que não pode ser confundido com outros deuses, o nome que só conhece esse nome, quem conhece é Ele pessoalmente. Pegar esse nome como selo verdadeiro e colocar sobre aquilo que era falso. Deus não está preocupado com os confins da terra, antes de se preocupar em se revelar ao coração da igreja, porque Ele sabe que o povo que está lá fora vai conhecer a Ele, não talvez pessoalmente em primeiro lugar, mas vai conhecer a Ele através do conhecimento que o povo dele tem dele. Deus está olhando para mim e para você nessa manhã, está dizendo: e você? Quem dizeis que eu sou? Eu quero ser o seu Salvador, eu quero ser o seu Cristo, eu quero ser o seu libertador, eu quero ser o seu médico dos médicos, eu quero ser o seu guia de todos os dias, eu quero ser o seu alfa, o seu ômega, eu quero ser o seu princípio e o seu fim, eu quero ser a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na sua angústia, eu quero ser a sua luz do mundo, eu quero ser aquele que conduz o seu coração como um pastor que te conduz a pastos verdejantes, a lugares de refrigério, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu quero ser o seu Deus. Feche os seus olhos. Salmo de número 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua presença, que eu possa morar na tua presença, que eu possa permanecer na tua presença, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida, para contemplar ao Senhor e meditar no seu templo. Se eu e você estivéssemos diante do Senhor, nós não pediríamos uma coisa, nós pediríamos 1000 coisas, a não ser que se entendêssemos, se pedir uma coisa só, ela é mais poderosa do que as 1000, quer dizer, ela é a chave para nós entendermos e termos de Deus o suprimento sobre as 1000, e qual é? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Senhor, eu preciso conhecer quem o Senhor é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque a partir daí eu conheço quem eu sou no conhecimento de quem o Senhor é. Eu sou Pedro, eu sou aquele que o Senhor está comissionando, eu sou aquele que o Senhor traz ao coração, eu sou um simples Pedro, eu sou filho de Jonas, eu sou um homem comum, eu sou um filho de homem, mas é aos filhos de homem que o buscam pessoalmente, que Ele revela a sua glória, Ele revela quem Ele é. E ao nos conhecer no conhecimento de quem Ele é, nós passamos a conhecer as ferramentas e a chamada. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-vos-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu.